Boa noite, né? Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do Caminho Infinito, no capítulo 8, a cura metafísica. A aula 37 e a 38 já foi a cura metafísica, agora a gente está dando continuidade ao texto, né? Então eu vou retomar a frase que a gente parou aqui. Não existe o mal, por isso paremos de resistir a uma discórdia específica ou a uma desarmonia da existência humana que se nos depara agora. Tal aparente discórdia desaparecerá assim que formos capazes de abandonar a resistência contra toda ela. Estava dizendo que não tinha assistido o filme, certo? O documentário O Efeito Sombra, né? Lá no Efeito Sombra explica essa questão de tudo que você resiste, persiste. Então, quando que eu vou abandonar dentro de mim, em minha consciência, em minhas emoções, sobre um conceito, um julgamento, um problema? Porque não é que o problema vai desaparecer que nem fumaça, vai desaparecer o ranço, o desgaste, o desgosto interno que eu sinto em relação àquela coisa, para que daqui a algum tempo aquilo se resolva, né? Então, não o que o Joel está falando o tempo todo da questão da dualidade, que não há mal em Deus e etc. Por isso que a frase começa assim, né? Não existe o mal, por isso paremos de resistir a uma discórdia específica porque cada um tem as suas queixas, né? Então para um é essa, é aquela. Paremos de resistir a uma discórdia específica ou uma desarmonia da existência humana que se nos depara agora, ou do passado ou agora. Se for do passado, vai ter que reavaliar, perdoar, compreender. Se for do agora, vai ter que ter uma criatividade para lidar com aquela situação, né? Algum modo de soltar aquele sofrimento. Tal aparente discórdia aparecerá assim que formos capazes de abandonar a resistência contra ela. Ou seja, o que a mecânica quântica explica, que é o ponto de vista do observador, ele observa. Então, quando a gente aprende a ser o observador, é o co-criador consciente. Enquanto a gente é afetado pelas coisas o tempo todo, a gente é o co-criador inconsciente, né? Está esperando uma ajuda que vem do externo, porque a gente não consegue colapsar uma realidade melhor, porque fica no comodismo, no encostismo, né? No encostado no barranco para esperar o mundo acabar, porque ler dá trabalho, fazer terapia dá trabalho, aí que tem que falar não é para quê? Para você, mas em geral, né? Porque dá trabalho, então eu não quero, tá bom assim, né? Então tá bom assim. Estou na zona de conforto. Exatamente. Tal aparente discórdia desaparecerá assim que formos capazes de abandonar a resistência contra ela. E nossa capacidade de fazer isso está na proporção de nossa percepção da natureza espiritual do universo. Ou seja, e nossa capacidade de fazer isso está na proporção de nossa percepção. Ou seja, qual é a proporção da percepção que a pessoa tem? Conhecimento zero, percepção zero. No mundo espiritual é outra coisa que é vida material. Não vai perceber que aqui é vida espiritual, né? E aí que é que a lei do espírito funciona na vida de matéria. É o conceito que tem que mudar, né? Aqui já é a vida espiritual. Então, se a gente for o vaso vivo, se aqui, né, habitar o Cristo, se viver na palavra, né? Ou como eu estava falando por uma paciente hoje, né? Amar a Deus de todo o nosso coração e com todas as nossas forças é segundo a segundo. Não pode ter uma reclamação, um julgamento, uma crítica em relação ao outro. Mas você está falando absurdo. Não vai chegar nisso da noite para o dia. Tem que fazer um trabalho, tem que avaliar as crenças. Mas no que eu acredito? Tá vindo essa emoção agora porque qual foi a crencinha que está plantada em mim que faz eu pensar assim? Vai remontar a educação formal, né? Ao que foi falado na aula 38, na questão do dogmatismo religioso, né? E a nossa capacidade de fazer isso está na proporção de nossa percepção da natureza espiritual do universo. Ou seja, essa percepção tem que melhorar para entender quem a gente é, onde a gente está, o que está fazendo aqui, né? E uma vez que isso é verdade, é evidente que nem o céu nem a terra podem conter o erro de qualquer natureza. Assim, o pensamento humano não iluminado vê o erro bem ali onde Deus brilha, a discórdia ali onde há harmonia, o ódio onde transborda o amor e o medo onde de fato está a confiança. Ou seja, toda a aparente situação de discórdia
medo e ódio, é a sombra que vai permitir individual da pessoa, a sombra que está vindo para ela, que vai permitir para ela transpor esse limite, aceitar aquilo para chegar a uma compreensão maior daquela situação, né? Porque devolver sombra com sombra dá mais escuridão. Então a iluminação é no pensamento, é na ação, é no comportamento, né? A partir do momento que a pessoa não projeta mais a sombra de volta, que depois você vai acabar vendo lá no efeito sombra, e ela aceita a sombra que vem de fora, aquilo exponencia a capacidade de raciocínio dela, vai formando novas sinapses de compreensão, padrões vão caindo, pensamentos negativos vão caindo por terra, a gente vai dando menos força para eles, aí a gente começa a perceber um pensamento que não é nosso, está plantado lá na mente, pô, mas olha, sempre vem esse pensamento, olha, por isso que é negativo, por isso que eu reclamo, por isso que não sei o que, por isso que eu sofro. O trabalho em que nos envolvemos é a conscientização de que somos consciência espiritual, infinita e individual. Que nem, mas como assim a gente é consciência espiritual? Tira o corpo, tira tudo que é tira até os 5 sentidos, sobra o quê? Sobra o pensamento. Se o pensamento não for o espírito, porque todo mundo pensa que espiritual é a fumacinha, tá bom, então o pensamento é o espírito, né? Então o espírito permeia tudo, porque o vácuo quântico é o que se não for pura abstração, quer ser energia onipresente, então a gente pensa, então tem alguma coisa mais abstrata que o pensamento, né? Amor, pensamento, o vácuo quântico é a abstração das coisas, é o que permeia tudo que existe. O trabalho em que nos envolvemos é a conscientização de que somos consciência espiritual, infinita e individual. É individual, mas ela acessa esse infinito, porque é esse infinito amor que proporciona a gente a coragem de praticar isso, que o Joel chama de disciplina da alma, né? E que o Cristo chamava de viver na palavra, pela palavra. Que incorpora dentro de nós mesmos todo o bem, porque se o todo o bem, se é a onipresença, está dentro de mim, então quando que eu vou começar a olhar alguma coisa para começar a entender mais alguma coisa, para começar essa prática? Porque é uma prática para a rotina, para a vida diária, para o trabalho, para os relacionamentos, para os negócios, para o próprio desejo de estudar um pouquinho mais, é para viver normal, não é para perder tempo com ritualismos e práticas, não, é para ter mais tempo ainda para viver. É lógico, vai estudar um pouquinho, vai ver uns vídeos, vai ver umas palestras, vai ler uns livrinhos, mas se não fizer nem isso, vai compreender uma coisa que nunca compreendeu como, né? Este é o cântico que cantamos, o sermão que pregamos, a lição que ensinamos, e até que nos venha a realização, será nosso tema, nosso leitmotiv, né? Nosso motivo principal. É o fio prateado da verdade que une todas as mensagens. Por isso que eu falo, cada religião, cada segmento, cada esoterismo é uma peça do quebra-cabeça. A hora que unir tudo vai falar, não preciso de nada disso, né? Porque é onipresença, então acabou, a confiança é em mim. Aí o resto, é lógico que pode frequentar uma igreja, né? Eu fui por diversas vezes, já fui até batizado em igreja evangélica. Foi por causa de algumas coisas que eu escutei que não tinha nada a ver com esse amor incondicional que eu acabei saindo, mas não estou dizendo que eles estão errados, né? Inclusive, muita gente não fala bobagem nenhuma, fala na pinta, certinho. Não tem nem argumentos para explicar para o povão. O cara sente, o cara explica, mas fala, meu Deus, o povo não entende, como é que eu faço, né? Precisa explicar ciência para explicar Deus, e aí tem que entrar uma psicanálise para explicar a parte emocional. Aí entra a ciência também para explicar a neuroplasticidade e parte hormonal. Mas como que vai acabar a frustração? Eu vou sentir um pouco mais feliz a hora que diminuir o seu estresse. É inevitável, né? Aí começa a observar mais as coisas, né? É igual eu frequento uma determinada religião e desde pequeno no bercinho evangélico, naquela teoria desde criança, acreditando que o mal vem de fora, que é o diabo, isso e aquilo, que você tem que estar na igreja para estar bem, mas eu vivo a vida inteira na igreja e muitas das situações eu não estou bem, né? Fala que humildade é você aceitar o que você viu, ou seja, você ter sua cama, um exemplo. Você tem sua cama, você está lá no extremo da miséria, não, você tem que aceitar isso, porque isso é humildade e você tem que passar por isso para poder conseguir alguma coisa boa. Hoje eu estou vendo que
é uma zona de conforto. Tem uma profundidade maior nessa humildade. Se houver uma humildade na aceitação dessa dificuldade, mas o camarada conseguir não sentir a frustração, aí ele vai manifestar outra situação. Sim. Até que ele não precise mais dormir nessa zona de conforto. Nesse lugar ruim. Sim. Né? Aí, hoje eu estou um pouco entendendo que se eu não lutar, se eu não arregaçar as mangas, não vai vir. Vai cair no buraco. Não vai vir nada do céu. Perde o emprego, você para, não sei o que, vai dormir num lugar ruim. Tá ficando ruim, tá dormindo. Aí é Deus falando, filho, calma. Como se fosse isso, né? Olha, é você que está criando isso. Até onde você vai descer, né? Aquela história que passa para baixo, todo santo ajuda, né? Que ele ajuda, ele fala, olha, você está indo para baixo, você não quer subir, está ajudando. Porque para cima não tem como ele puxar. Ele tem, né? Até eu faço uma brincadeira, eu já fiz aqui com o pessoal no curso, que os santos fazem assim, que eles fazem assim, pelo amor de Deus, para de pedir e rezar, né? Compreende que a sua situação é consciência. Deus é onipresença. Aqui quando ele diz, até que nos venha a realização. A realização é quando alcança um estágio que chama transição espiritual. Transcendeu, transição, passou do limite, né? Nada o afeta mais, né? Ele é o feliz. Porque ele sente. Então depois que ele sentir, é lógico que as coisas vão melhorando antes, na mesma medida em que a compreensão dele aumenta, as coisas já começam a melhorar. A raiva diminui, a frustração diminui, a coragem aumenta, e aí os hormônios vão organizando, e ele entende mais um pouco, daqui a pouco ele está, como eu digo, uhul, né? Porque aí depois que está nesse uhul, é que vem as coisas de acréscimo, porque aí o cara faz, o cara não procrastina, o cara não adia, né? O cara compreende o outro, ele não projeta frustração, ele não culpa o mundo, ele não culpa o diabo, ele não está nem aí para política. Não é que ele não está nem aí para política, ele não tem responsabilidade social, né? Ele não está nem aí para meter o pau, porque não vai adiantar meter o pau, né? Não pode vir de fora de nós, nada pode nos ser acrescentado. Já somos o vertedouro da consciência, onde jorra o infinito. Aquilo que recebe o nome de humano, em nós deve ser aquietado, para se tornar uma clara transparência, através da qual nosso infinito ser individual possa aparecer, se expressar ou revelar. Ou seja, o próprio indivíduo, quando encontra uma paz interior, que ele se expresse, que ele revela. Nada pode vir de fora de nós. Porque a vida inteira, religiões e práticas espiritualistas estão esperando que venha de fora. Nunca se procurou dentro. Sim. Né? Que nem tem um filme, não sei se aquele dia que você veio eu comentei, que chama O Revolver, né? Com Jason Statham. No começo do filme já tem a frase que fala assim, né? O inimigo se esconderá no último lugar em que você o procuraria. Então, se existe um inimigo, ele se esconde no último lugar em que a pessoa procuraria dentro. Porque é ela que vai projetar. O reconhecimento da negatividade ou do problema no outro é uma projeção do ego. Para quem estiver vendo essa aulinha aqui, fica a dica do vidinho que tem no YouTube, reflexões acerca do ego. É só uma ediçãozinha pequena, são trechos do filme Revolver, né? Então essa transição é uma prática da compreensão da palavra, e o mundo está precisando que a ciência venha dar embasamento à palavra, porque a palavra não é piegas, não é chato, não é para ficar carola. Se quiser andar com a Bíblia debaixo do braço, pode, mas não tem problema nenhum, mas não precisa, né? Porque não é porque ele está com ela ali para ele fazer. É a mesma coisa de pôr o terno e anda com a Bíblia. Sou evangélico. Tudo bem, ninguém tem que criticar ele por causa disso. Mas há aqueles que criticam, criam um estereótipo daquela criatura, e aí eles negam estudar um pouquinho a palavra. Então isso não ajuda. Então se a gente explicar a palavra com ciência, aí vai, estuda a lei da atração, estuda mais não sei o que, vai ver que tudo é a mesma coisa. Mas cadê os esoterismos aqui? Acabou então. Os misticismos? Acabou. Acabou. Né? Porque tem muita coisa que ajuda, e muita coisa que a gente vai usando como ferramenta e suporte, mas uma hora tem que abandonar, porque ou que é verdade, ou que é ferramenta, ou que é quebrar galho. Né? Já somos o vertedouro da consciência, de onde jorra o infinito. Aquilo que recebe o nome de humano, em nós deve ser aquietado. O ser humano é ansioso, né? É irritado,
duvidoso, né? Ele desconfia, ele duvida, ele briga, ele discute, ele duvida de si mesmo, ele duvida do próprio futuro, né? Tudo é possível aquele que crê, é certeza. Se ele tiver certeza na dúvida, ele vai colher dúvida. Para se tornar uma clara transparência, ó, aquilo que recebe o nome de humano em nós deve ser aquietado, para se tornar uma clara transparência através da qual nosso ser infinito, da qual nosso infinito ser individual possa aparecer, se expressar ou revelar. É como se virasse do avesso. Nada mais abala, nada mais abate. Por isso que acontece, né? Às vezes num canto ou no outro, vai lá na igreja, batiza ou está lá na oração e o cara está lá naquele sofrimento e o pastor ali, naquela hora que a pessoa acredita, ele fala, não, eu não aguento mais, eu vou entregar meu coração para Cristo. Ele entrega, ele até entrega por Jesus Cristo do externo mesmo, mas ele faz aquilo com tanta entrega que ele sai da igreja, ele não reconhece mais nem inimigo, nem mal, nem falta, nem carência. Não, está faltando hoje, eu não tenho. Não, isso não é nada. E ele vai. São raros os casos, mas quando acontece assim, o cara transforma. Sim. É o tal do renascer pelo Espírito, né? Que ele entende que o Espírito é invisível e age em favor dele, porque quem não cria o problema é ele mais. Então não é o Espírito que vai agir em favor quando ele virar bonzinho, é ele que não cria desarmonia mais. Ele abriu uma brecha, abriu o entendimento, acreditou, que sentiu, então ele abriu. E ele decidiu não voltar mais atrás naquilo, né? Não, eu acreditei. Ele acreditou no externo, mas na verdade ele fez a transformação interna. Porque ele não existe mais a frustração, ele eliminou, ele consegue manter aquele padrão emocional. É o que acontece, as oportunidades aparecem, a vida do indivíduo transforma, a alegria de viver vem, a força no corpo, a saúde. Quando olhamos as cataratas do Niágara, podemos até imaginar que, com tanta água a correr, continuamente venha a secar, mas se olharmos para além do quadro próximo, veremos o lago Erie e perceberemos que se trata de fato não de cataratas de Niágara, mas que este é o nome dado ao lago Erie, no lugar onde se derrama no precipício formando a cascata. Então a gente é o lugar onde deve se derramar o Espírito Santo, mas vai derramar em que medida? Quantas vezes por dia vai falhar? E se a pessoa tem o Espírito Santo nela, ela faz o que com aquilo? Nada. Tem que exercer. Mesma coisa que eu já escutei de outro palestrante. Não tem importância se ele for um porteiro, se ele for um faxineiro, se ele for um pedreiro. Ele vai ser o melhor, e eu feliz ainda, né? É lógico que aí coisas de acréscimo chegam na pessoa. A frequência mudou. A negatividade que era criada por crenças limitantes, por sofrimento e acreditar no sofrimento, sumiu, muda tudo. É lógico, como falei já aqui na aula, não sobe de uma hora para outra. Às vezes a pessoa precisa trabalhar isso nela. Se ela não estudar, não ler, não, mas ciência não dá. Tá bom, então estuda a palavra, vai dar na mesma. A inesgotabilidade da cascata de Niágara é garantida pelo fato de que sua origem, aquilo que constitui o Niágara, é na realidade o lago Erie. Então qual é o grande lago que sustenta a cascata que se derrama em nós? É o amor divino, é o vácuo quântico, é o todo em nós, né? Então, só que a gente está com a mente tão permeada de coisa negativa do externo, e mentiras, e dogmas, e etc., que hipnotizou a humanidade, né? E se a gente for fazer um apanhado geral no social hoje, o próprio Papa, eu já disse isso aqui na aula, está sabendo disso, né? E tem a Gangadi, o Eckhart Tolle, o Amit Goswami, o Donald Walsh, tem o Moji, né? Que tem no YouTube, é só procurar essas pessoas, vai ver que está todo mundo falando a mesma coisa. Alguns palestrantes explicando mecânica quântica, explicando de forma séria, não como os estalinhos do dedo quântico, não sei o que, não vem cá que eu vou dar um hipnotizão em você. Não, isso aí é charlatanismo quântico, né? Então, a palavra quântica já criou já está caindo para o lado do misticismo, mas a coisa está tão deflagrada, tão clara, tão translúcida, que não tem jeito. É mais 10, mais 20, mais 30, mais 50 anos, vai ser a mesma coisa de discutir uma tecnologia nova de internet que surge, ou de celular.
Ah, todo mundo fala disso, todo mundo vai falar de mecânica quântica. Aí vai começar a se entender a palavra. Então é a união da ciência. Aí vai ser a união da ciência com a religião, né? Porque aí vai ler aquilo ali com amor, vai ler aquilo ali com sede de praticar aquilo ali, né? Então quando Cristo disse, vinde a mim todos que vós que estáis cansados e eu vos aliviarei, é ir para esse estado de consciência, para esta confiança. E aí eu sempre lembro, né, quando vem à mente, e veio agora, então agora é a hora de falar, sem a prática da meditação diária de poucos minutos por dia, algumas vezes, a gente não consegue soltar a musculatura, oxigenar mais, porque a gente está travado, respira um quarto da capacidade. Quando começa a praticar a respiração abdominal, aumenta para 60% durante a respiração abdominal a capacidade respiratória. Então aquela calma, aí aprende a perceber pensamento, porque ninguém consegue meditar, que ninguém consegue ficar sozinho consigo mesmo. A cabeça cheia de não, pelo amor de Deus, isso não. Qualquer coisa menos isso. Está correndo da única solução existente. Aquela calma, aquela tranquilidade, ela vai fazendo a pessoa pensar melhor, oxigena melhor, diminui os hormônios do estresse, vem clareza na mente, aí ela é capaz de compreender um texto, né? Porque a pessoa muito atribulada, primeiro, é uma pessoa que muito pouco leu na vida tem um vocabulário escasso. Então ela lê uma página, ela não entende 70%, que ela desiste. Difícil. Desiste. Aquela parte que fala, se a sua consciência não te condena, muito menos eu. É eu projetar que nem eu faço alguma coisa de errado. Eu acredito nisso, não sei se eu estou errado. Faço alguma coisa que eu acho que eu estou errado. Deus me condenou nisso. Eu queria entender essa parte. Essa parte que eu tenho, da culpa. Se a sua consciência não te condena, muito menos eu. Eu fiz isso daqui, eu estou aqui com a consciência pesada. É culpa. Culpa. Não é Deus que me condenou? Não é culpa. É culpa. A culpa condena a pessoa, cria essa frequência. A pessoa se sente culpada, por mais que ela fique enrustida, ela esconda, ela não conte para ninguém, aquilo fica na psique dela, ela sabe. Sim. Então ela vai ter que trabalhar aquele padrão nela, libertar ela daquilo e procurar, que nem o Cristo disse, né? Nem eu te condeno. Quando aparecer um pecador, não, mestre, pequei, oh meu Deus, porque sente a maceta a pessoa, ela sente o lixo. Sim. Ela fala, então tá, meu amigo, então não faças mais, e nem eu te condeno, estás perdoado, porque nem é o Jesus que perdoa, não existe um Deus que culpa e que julga. Sim. É a própria pessoa que cria padrões de culpa, padrões de sabotagem. Sim. Então, mas é importante citar que esse nem eu te condeno também tem que virar conteúdo na consciência daquele que está estudando isso aqui, porque ele não pode condenar mais nada nem ninguém. Certo. Nem político, nem bandidagem, ele tem que passar para um patamar acima. O político corrupto foi criado do mesmo Criador. Os bandidos foram criados do mesmo Criador. E reverter essa situação, tanto para a criminalidade quanto para a corrupção na política, é questão da egrégora planeta Terra mudar. É questão dessa sombra que todo mundo emana, julgando e criticando, mudar. Passar para o lado da compreensão, não é deixar os caras soltos. Que nós já falamos, não, cada um vai cumprir a sua pena de acordo com as leis humanas. Mas o ser humano tem que parar de projetar raiva e ódio. Tem que moldar o conceito de pensamento sobre as pessoas. Tá? Porque senão a gente não... Aonde está o amor incondicional nisso? A gente não se aproxima da frequência do amor incondicional. É lógico que quando a gente é prejudicado ou acontece alguma coisa ruim, mas é aí que é mais difícil, quanto mais próximo for, mas tem que transcender. Você não consegue transcender, transcende o entorno. O treino começa isso, é o social, né? A criminalidade, os políticos, é isso. O mundo está acabando, olha como é que tá. Você viu a guerra lá não sei na onde. Nem comenta mais disso. Reinterpreta, solta o assunto, fala. O outro falou, você escuta, tá? Não desenvolve o assunto, não leva a nada. Não, vamos falar de mecânica quântica. Você sabe o que é inconsciente coletivo? Se a pessoa estiver estudando, ela vai puxar para o outro lado e o cara, o que é isso que você está falando? Nossa, cara, nunca ouvi falar isso. E tudo isso então tem uma influência na nossa vida. Filmes, violentos, essas coisas, tudo. Se eu eliminar da minha vida, porque não é benéfico para nada. Todo mundo. Melhorar, a gente pode assistir alguns filmes que vão trazer uma instrução e tem alguma coisa esquisita ali. Mas ficar vendo cine trash, ficar vendo... É um arquétipo que você está assistindo ali, né? Você está assistindo uma manifestação de uma negatividade. É lógico, por trás daquilo só existe harmonia, mas
não agrega nada. Entendi. Prefere ter um vaso de flor ou uma caveira de cera na mesa da sala, né? É verdade. Um quadro bonito na parede ou um quadro com a morte lá, com a foice? Pô, é arquétipo, Verdade. né? Então tem que criar a harmonia, né? Tira o ser humano do planeta só porque árvore, passarinho, bicho, mar, lagoa, né? Não tem nada desarmônico, feio e violento. Sim. E assim é conosco. Nós somos o ponto onde Deus se torna visível. Nós somos Deus sendo o verbo feito carne. Porque o verbo se torna carne quando a carne fala o verbo. Então, o verbo torna carne. Estou aqui manifesto. Aí sai verbo de novo. Eu fico abismado de no curso de PNL eles não terem essa abordagem. Que PNL é programação neurolinguística, para ensinar a pessoa que vai ensinar outros a falar melhor, pensar melhor. Mas não explica neuroplasticidade, não entra com meditação. Mecânica quântica, então não passa nem pede. Então, aí fica mais um cursinho, né? Conta a história que Marconi, quando ainda bem jovem, estava seguro que seria aquele que daria ao mundo a comunicação sem fio. Ou seja, o cara bem jovem já pensava isso, ele nem sabia como. E não os muitos cientistas mais velhos que o vinham tentando havia anos. Após cumprir sua promessa, foi-lhe perguntado por que tinha tanta certeza que seria bem-sucedido. Ele respondeu que os demais cientistas estavam buscando primeiramente um meio de vencer a resistência do ar às mensagens enviadas através dele, enquanto ele já havia descoberto que não havia resistência alguma. Então, quando a gente vai vencer o mal, a desarmonia e a carência, quando a gente entender que é a gente que impõe a resistência, né? Ela deve acabar dentro da gente. O mundo combate uma força do mal, porém nós descobrimos que não há tal força. Enquanto a matéria medica, busca vencer ou curar as doenças e a tecnologia luta para superar o pecado, nós aprendemos que não há realidade na doença e no pecado, e as nossas assim chamadas curas se efetuam por causa desta compreensão. Se a gente pegar o final desse parágrafo aqui, mas está viajando o cara. Não, puxa lá no YouTube lá, ciência e meditação, né? A cura pela meditação, meditação Globo Repórter, né? Que é uma bem basicona que tem lá. Aí vai assistir alguns vídeos curtos falando da transmutação que a meditação provoca no organismo. Reduz a adrenalina e cortisol, destrava a musculatura, oxigena o cérebro, melhora as sinapses, melhora o pensamento, a pessoa continua praticando aquilo. Então, a própria reportagem do Globo Repórter, vários segmentos científicos fazendo experiência com pessoas e com comprovações científicas com cura do câncer, usando a quimioterapia junto, mas com a meditação sendo um grande catalisador, potencializador da situação. Então diminui o estresse, colesterol, pressão alta. Estou fazendo todos os dias uma melhora significativa. Significativo, lógico. E aí vira hábito, né? A hora que vira hábito, que nem tomar banho e escovar o dente, aí a pessoa, ela precisa daquilo. Fazendo todo dia me melhorou muito. E quando chega a hora que aprende a meditar aí 15, 20 minutos, chega num nível de... Chega, o pessoal não acredita que chega nesse nível de neutralidade da mente, de não pensar, mas com a prática chega. Aí você sente como se o corpo tivesse anestesiado, sabe? Aí você até quer ficar mais, mas você fala, agora eu tenho umas coisas para fazer. Você sai renovado, né? O pessoal pode procurar no YouTube também, depoimento Julia Lemetz, meditação. Ela fala que um meditante numa casa, depois de algum tempo, ele impacta o emocional dos outros. Porque as reações negativas que ele tinha, que ajudava a cultivar dos outros, mudam. Então o outro muda com ele muda um pouquinho o outro. É o que aconteceu na minha casa agora. Muda em muito. Eu acho que todo esse curso sem a meditação tem que ter. Eu acho que tem que acompanhar, né? Poder se encontrar, saber onde estão as suas frustrações. Porque a meditação leva a gente para uma interiorização. É ali que é o entre em teu quarto e ora em silêncio, né?
a gente vai percebendo melhor as coisas, que a gente vai se desvinculando dos pensamentos. Então, na vida de rotina, você vai estar mais tranquilo diante de tudo. Então, então uma pessoa positiva, então, aí a pessoa vai ficar positiva aí. Porque se ela é positiva só da boca para fora, né, se ela é positiva metade do tempo, porque a maioria é negativa o tempo todo. Então, aquele que é positivo metade do tempo, ele já acha que está fazendo demais. Não está, ele está fazendo muito pouco. Precisa fazer mais um pouquinho. Eu sou positivo, né? Voltando aqui para o parágrafo. O mundo combate uma força do mal, porém nós descobrimos que não há tal força. Nós, quem? Joel, os anteriores a ele que pesquisaram isso, todos os profetas da Bíblia, todos chegaram no mesmo conhecimento de Deus, o mesmo. Não é uma coisa, um descobriu uma coisa, outro descobriu outra. Não, é a mística, né? Eles descobriram, nossa, o negócio é esse. É como se fosse a coisa mais simples que existe e foi se desenvolvendo técnica e coisa para chegar na complicação. E é lógico, né? Muitas técnicas e coisas foram desenvolvidas para tirar o ser humano da verdade, para tirar o ser humano do caminho, para poder manipular o ser humano. Enquanto a matéria médica busca vencer ou curar doenças, e a teologia luta para superar o pecado, ou seja, a teologia luta constantemente para superar o pecado. Que pecado? Se não há mal em Deus, a teologia insiste na dualidade, bem e mal, né? Diabo e Deus, a luta eterna. Não há mal em Deus, então precisa compreender essa situação para começar a desatar esse nó, né? Nós nos amarramos com a... não, pulei. Aqui, Nós sabemos que existem essas aparências humanas chamadas pecado e doença, mas também sabemos que por causa da natureza espiritual infinita do nosso ser, que natureza espiritual infinita? O vácuo quântico me permeia, e ele é tudo e está em tudo. Se ele me permeia, eu faço parte de uma coisa que é o gigante, que é o uno, que é o todo, né? Então a natureza espiritual individual, mas também infinita. Por isso que fala, um somos nós, né? Então o outro, você é eu também, eu sou você. Tudo é uma coisa só. Então a hora que a pessoa começa a praticar essa compreensão, é o que fala os irmanados, né? Por isso que fala irmão, é irmão mesmo. É os irmanados, passou para outro nível de compreensão. Aqui. Sabemos que existem essas aparências humanas chamadas pecado e doença, mas também sabemos que por causa da natureza espiritual infinita do nosso ser, pecado e doença não são realidades, não são o poder do mal. Elas não têm um princípio de sustentação, por isso elas existem apenas como irrealidades aceitas por reais, ilusões aceitas como fatos, a interpretação errônea daquilo que de fato é. Ou seja, que é a harmonia e a onipresença o tempo todo. Não, mas olha o mundo, tá bom, então o planeta Terra é um nada diante do infinito do universo. Lá fora só tem harmonia e perfeição, e aqui esse caos. E não são 7 bilhões de pessoas ocupando o espaço criando problema. Tirou elas, também fica harmonia. Só que não é para tirar elas, para elas descobrirem essa harmonia, né? E tá aqui essa harmonia, né? Pode estar aqui, né? Nós nos amarramos com a crença de que haja um poder fora de nós mesmos, o poder do bem e do mal. Mas aí as pessoas também entram para cá, poder dentro de mim, eu nunca vi, nunca aconteceu nada, que poder? Poder é só de Deus, poder não... Uma vez postaram assim no Facebook, e eu li, e falei, puxa vida, né? Paciência, né? A pessoa postou assim, né? Com certeza uma pessoa evangélica falou, gente, não queiram ser Deus. Pô, se a gente não quiser, não é querer ser o Deus pessoal, né? Sim. Não, eu sou Deus, eu mando no universo. Não, a gente é parte dele. Então a gente também o é, né? Eu e o Pai somos um, saiu da boca do Cristo. Verdade. Né? O reino está dentro de vós, vós sois Deus, ou ele não disse isso. Então essa pessoa, esse pedacinho que o Cristo falou, vós sois deuses, essa pessoinha que falou, gente, não queiram ser Deus, e ela é evangélica, essa ela pôs para debaixo do tapete, né? Essa ela picou, jogou na privada para assumir, que se pusesse debaixo do tapete alguém ia achar.
Nós nos amarramos com a crença de que haja um poder fora de nós mesmos, o poder do bem e do mal. Todo poder foi dado a nós, e este poder é sempre bom por causa da fonte infinita de onde emana. Mas como é que esse poder está dentro de mim e vai ser bom? Eu vou ter que ser bom. Mas é um ser bom que é aquele negócio que entra naquele negócio a humildade espiritual, né? Diante do todo, a gente tem que ser humilde diante do outro, porque o outro também é o todo. Então não adianta eu julgar, criticar e regaçar o outro. Está empurrando o outro, vai para baixo do buraco e está entrando junto com ele pro buraco, porque está dentro do buraco e está empurrando e entrando junto, porque em vez de estender a mão, né? Todo poder foi dado a nós, e este poder é sempre bom. Que nem o Mestre Jesus disse: por que me chamais de bom? Bom é meu Pai. Então, quem fazia o bem, quem promovia a harmonia e as manifestações era o Pai nele. Ele abriu uma expectativa, aquilo e aquilo aconteceu. Mas que grau ele chegou? Quanto que ele subiu aos 12 e apareceu aos 30. Onde que ele estava? E quando ele foi para o deserto, ficou 40 dias lá enfrentando o diabo, que era o próprio ego. Foi para chegar na compreensão máxima, ultrapassar os limites e poder... Não, ele estava entendendo que tinha ele realmente ia deixar uma mensagem muito importante. Iam pôr ele na cruz, virar bandeira, mas ele falou: não, lá depois do ano 2000 vai aparecer mecânica quântica e eles vão entender o que eu quis dizer. Eu cito mecânica quântica, mas nas primeiras aulas eu explicava mais, sabe? Agora nem tanto, porque me dá muito mais gosto ler isso aqui do que ficar explicando essa cientificidade, né? Mas tem hora que é necessário. Porque... Então, se Jesus viesse agora, mas esse vai subir, esse vai descer, não. Ele ia explicar a realidade. Agora vai ter que entender a humanidade, vai ter que entender a verdade, né? Não, pode ficar todo mundo aqui mesmo. Mas aqueles que não quiserem ter um foguete ali, ó. Ele vai para outro lugar. Agora explicar o que realmente é o que. Aí vai chegar nesse fator. O reconhecimento deste grande fato, ou seja, que o poder reside dentro de nós, traz uma paz e uma alegria indizíveis, mas sentido, é porque assim, a pessoa quer o poder na hora, ela quer o poder de ter as coisas dela, é o ego. Não, quero que tudo dê certo agora, mas ela não parou para meditar, ela não leu um negócio, ela não entendeu, ela nem sabe o que é átomo. Então como é que ela, porque não é preciso saber átomo para fazer fórmula matemática, para fazer um cálculo mental de um pensamento totalmente elaborado para fazer acontecer tal coisa. Não é nada disso, é uma entrega. Só que é uma entrega lá na confiança, lá na certeza, no sacro ofício, né? A palavra sacrifício é sacro ofício, só que virou sacrifício. Então sacrifício é sinônimo de sofrimento, dor, desolação e emprego horrível. Não, é sacro ofício, é santo. Que nem o Joel fala, né? Que o homem integral, né? Ele acende a centelha crítica em si mesmo. É o homem integral, ele é íntegro, ele é inteiro, ele vive essa harmonia, ele vive pela palavra mesmo, né? O reconhecimento desse grande fato nos traz uma paz e uma alegria indizíveis, mas sentidas por todos aqueles que entram na esfera de nosso pensamento, ou seja, ele vai afetando as pessoas ao redor. Quanto mais o grau de consciência nele for elevado em relação a amor e compreensão, mais ele emana disso. Isto nos torna amados, traz o reconhecimento e a recompensa, garante um lugar no coração dos homens, isso torna a base de infindável boa vontade. É uma infindável boa vontade que parte da pessoa. Ela não faz esperando coisas em troca. Ela faz porque ela não faz nem porque é o que deve ser feito. Ela faz porque agora é a sua natureza. Ela faz porque aquilo é o sentir bem, é o ser feliz, né? Sempre que se defrontar com um problema, independente de sua natureza, busque a solução dentro de sua própria consciência. Mas essa voz que vai falar com a gente, que é o self, ela vai acontecer depois de um tempinho de prática. Depois, mesmo que ela não seja um self falando dentro da gente que ouve, você parou, vem a solução. A própria palavra permeando a mente, as frases sendo lembradas, já é a coisa funcionando. Só que aí a gente vai dando crédito àquilo. Em vez de correr de um lado para o outro, de buscar uma resposta como esta com esta ou aquela pessoa, em vez de buscar a solução fora de si mesmo, volte-se para dentro, na quietude e no silêncio de sua própria mente. Deixe que a resposta para o problema
brote por si mesma. Se fracassar 1, 2 ou 3 vezes, tendo-se voltado para a paz do seu reino interior, em perceber... Vou voltar aqui, ficou esquisito o sentido. Aqui, ó. Na quietude e no silêncio de sua própria mente, deixe que a resposta para o problema brote por si mesma, nem que seja o próprio silêncio e harmonia que vai sentir de ter praticado minutos de meditação, né? Se fracassar 1, 2 ou 3 vezes, tendo-se voltado para a paz do seu reino interior, em perceber a resposta como um todo, tente de novo. Entendi. Não, mas não veio nada. Não veio silêncio. Faz silêncio diante da desarmonia. Até que um dia vem a palavra, mas normalmente a palavra vem, né? É um aqui. Logo no começo, quando eu comecei a estudar o Joel, o negócio grudou, né? A harmonia desistiu de mudar alguém ou qualquer coisa dos outros. Então, aí eu fui... Depois a gente vai entendendo mais coisas interiorizadas da gente, mas a primeira coisa que a gente desiste é de mudar o mundo e mudar as pessoas, mas não de explicar. Porque aí você está sendo omisso. Explicar para quem quer ser ajudado, ajudar quem quer ser ajudado, ajudar aquela pessoa a entender o mesmo nível de compreensão. Aí ela para de querer mudar os outros também e ela começa a sentir um pouco de harmonia. Sim. Aí a harmonia vem de dentro, né? Tente de novo, né? Onde é que eu estava? Aqui. Nunca será tarde demais, nem a solução aparecerá tarde demais. Quando aprendemos a nos tornar dependentes deste meio para lidar com os nossos problemas e nossas experiências, quando aprendemos a nos tornar dependentes deste meio, que esse meio não é um ritual, não é uma prática, não é uma confiança em nada externo, é interno, é com o todo, é com a onipresença, né? No silêncio. Quando aprendermos a nos tornar dependentes deste meio para lidar com os nossos problemas e nossas experiências, nos tornamos cada vez mais hábeis em reconhecer rapidamente a revelação da harmonia por parte de nossa mente. A mente é o instrumento de percepção da harmonia. Então, por que fica hábil? Senta. Existe um negócio que a mecânica quântica explica, que é comunicação não local. A Amit Goswami explica no livro Universo Autoconsciente, né? O que é comunicação não local? A mecânica quântica também explica, a gente já deu umas explicadinhas aqui. Não vou entrar na questão agora não. Mas a gente vai formando sinapses da percepção dessa harmonia, sinapses da captação dessa harmonia, né? E como o vácuo quântico é a onissapiência do universo, ele está onde? Ele está dentro da minha mente. Eu vou abrindo a expectativa da minha alma, do meu ser, da minha emoção, à solução do problema, mesmo que não venha uma palavra ou não venha um insight. Eu saio daquele instante de meditação, tenho que sempre considerando tudo resolvido, só vejo a harmonia, aí aparece uma desarmonia de novo, eu reinterpreto. O que vai ir promovendo? A pessoa se ela emanava desgraça para a vida dela, e aquilo ia emanando para o mundo, ela já emana outra coisa, o caminho dela vai ser outro. Como o Joel diz, né? O iluminado caminha sem medo, pela graça, mas o medo tem que acabar. E com essa compreensão a gente diminui o medo até que ele acabe. Né? Porque o Joel, tem uma frasinha do Joel também que foi muito boa para mim no começo do estudo dos livros dele. Medo é a ausência de Deus. Então, se eu tiver com medo, está faltando Deus. Então vamos pôr mais Deus na situação, né? Mas o Deus aonde? Não, aqui dentro. O medo. Na nossa situação, a gente projeta o medo, causa o medo. Exatamente. Porque se Deus é a onipresença, só pode sentir medo aquele que desconhece a presença de Deus em sua vida. Mas e por que mas quem que consegue? É lógico, são pouquíssimas pessoas, porque ela precisa abandonar o medo, ela precisa atravessar o tal deserto, né? Ela atravessa o deserto das crenças limitantes para chegar na onde sempre esteve, na onipresença, dentro dela. Lógico que isso tem medidas individuais, né? Qual é a sede que a pessoa tem da palavra? Pronto, já resume. Quanto que ela vai ler, quanto que ela vai praticar e quanto que ela vai agir enquanto ela for sentindo isso. Porque não adianta continuar reclamando da vida e fazer os currículos pôr na gaveta, né? No caso de quem está desempregado, já pegamos um exemplo generalizadão, né? Ele não manda, como é que vão chamar? Porque ele não está afim de trabalhar.
nos tornamos cada vez mais hábeis em reconhecer rapidamente a revelação da harmonia por parte de nossa mente. Precisa desse treino, vai reconhecendo a harmonia, vai criando sinapses de percepção dessa harmonia e realmente a percebe. Por tempo demais buscamos nossa saúde, nossa paz e prosperidade fora de nós mesmos. Não que elas não devam ser buscadas fora, que é a vida de ação. Mas a certeza tem que vir de dentro, a tranquilidade tem que vir de dentro, o foco tem que vir de dentro e a decisão de conquistar tem que vir de dentro. Senão o Cristo não teria saído falando, pregando, ajudando e curando. Ele teria nascido sentado e ficado lá. O que esse cara aí sentado? Não sei, nunca abriu a boca. Não, ele foi dar a mensagem dele e realizava as coisas, né? Ah, mas igual Jesus Cristo ninguém, como não? O Joel não foi que nem o Jesus, né? Milhares. Mas Joel viajou pelo mundo inteiro, era chamado, curava relacionamento, curava situação financeira, curava doença, né? O próprio pai dele estava no leito de morte, chamaram, o pai dele é fumante, câncer terminal. Ele chegou lá mais uma vez, viajando pelo mundo, voltou até o leito de morte do pai dele, e lá ele falou: pai, se puderes fazer alguma coisa. Só que ele entrou na expectativa da palavra falar nele, né? Aí ele ouviu uma frasezinha lá agora que eu nem lembro qual foi. Quem que falou nele? Quando fala, Deus falou com Moisés, Deus falou com Davi, Deus falou... Era Deus mesmo, né? Só que os espíritos acham que é um espírito, que é um guia. Não, é o todo mesmo, né? Aí quando ele ouviu aquilo, né? Bastou ele ouvir a palavra dentro da consciência dele. O pai dele falou: filho, tire a máscara de oxigênio. O filho: tá bom, pai. Despediu do pai dele e saiu, porque ele já sabia que o pai dele ia levantar. Horas depois os médicos ficaram perplexos. O velho levantou completamente restabelecido. O Joel fala, né, quando o curador espiritual não tiver medo nem de lepra, nem de tuberculose, nem de paralisia infantil, ele vai lá e cura. Mas isso aí o curador ele desenvolve, ele vai desenvolvendo. Mas não é porque ele não desenvolveu e ele entendeu que ele não vai ajudar outro. Cadê? Vamos achar mais gente com essas capacidades. Mais gente com essa capacidade de sentir a presença, né? Aqui, voltando. Voltemos agora para dentro. Por tempo demais buscamos nossa saúde, paz e nossa prosperidade fora de nós mesmos. Foi aquela hora que eu falei do currículo. Voltemos agora para dentro e aprendamos que aqui, no reino da nossa consciência, nunca há fracasso ou desapontamento. Olha que legal, no reino da consciência. Fecha o olhinho, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que vai pensar ali. Ai meu Deus, eu não sei o que. Não. Mesmo se tiver no não sei o que na vida, nos problemas, vai para a meditação, ali não vai ter. Ou se tiver, vai ficar ali, ele vai respirar. Ele vai aprender a soltar pensamento. Aí vai passar por umas frustrações, umas raivinhas na vida, vai chamar catarse. Ele vai perceber que ele entendeu a palavra, ele não desiste mais. O problema vai aparecer, ele pode ficar com raiva, ele pode até urrar, mas meia hora depois ele está bem, ou no dia seguinte ele está bem, até ele chegar num ponto que em meia hora ele está bem. Ele vai ficar meio frustrado e vai falar: realmente não adianta, não tem mais um Deus para me reclamar, pedir, a harmonia manifesta em mim, porque eu estou dando presença. Se eu for a dúvida, ferrou. Então ele vai voltando, ele vai treinando. Normalmente, logo de início diminui bastante a frustração com relação a... Começou a ter resposta já, né? O caminho é esse então, cara? Nossa, eu não estou mais perdido, vou por aqui. Verdade. Essa risada foi bem gostosa, porque eu era um vagabundo, né? Um vida fácil, né? Tive muitos altos e baixos, mas eu tinha uma desconfiançazinha com as palavras do Cristo, não me dava muito bem com religião, tentava, o negócio era meio barganha, e ia para outras práticas, até que depois dos 40 anos eu falei: não, vamos resolver esse negócio, eu tenho uma verdade, que não tô nada, vale a pena, como é que é isso aí? Aí você vai procurando, quando a pessoa decide procurar, ela encontra, né? Quando decide procurar, encontra a resposta. Quando estiver procurando confusão, você vai achar confusão. Voltemos agora para dentro e aprendamos que aqui no reino da nossa consciência nunca há fracasso ou desapontamento. Ou seja, tem que cultivar para que lá não haja fracasso ou desapontamento. Nem tampouco nos depararemos com delongas ou traições,
sempre que encontrarmos a calma de nossa própria alma e a presença do princípio de guia, que protege e governa e ampara cada passo de nossa jornada. Não vou nem ficar explicando esse muito parágrafo. Vamos falar da justiça de Deus, né? Justiça de Deus, primeiro a gente tem que esquecer que Deus castiga, Deus pune ou Deus premia. Se Deus é amor, ele não vai falar, agora você merece, não, agora você foi bonzinho, então agora você merece. Não, antes você não merecia, antes você era mal. Não, ele não criou ninguém mal. Então, as pessoas têm uma condição de que ela acha que ela é merecedor ou imerecedor, e não é nada disso, né? Voltando aqui para mim, emendar no que eu queria dizer. Sempre que encontramos a calma de nossa própria alma e a presença do princípio que guia, protege e governa e ampara cada passo de nossa jornada. Então as pessoas... É dentro, é na consciência, né? Fica pensando no problema, não consegue trocar. Pô, troca, vai assistir o documentário, vai assistir a palestra, cata o livro e o resto preenche com trabalho, com criatividade, bota a cabeça para pensar. Não adianta só travesseiro, só filme inútil, só coisa inútil na internet. Não vai agregar, vai adiar a situação, vai continuar criando ela. Então não tem um Deus que premia e que pune. É do agrado do Pai dar-vos o reino. Puxa vida, se é do agrado do Pai dar o reino, quando que ele vai dar então? Caramba, não vai dar nunca, mas nunca dá. Não, a pessoa que não assume, ele não é o filho pródigo que retornou para o pai ainda. Então o filho pródigo que retorna para o pai, ele retorna para o pai dentro dele, e aí o reino é dele. Mas em que medida ele quer conquistar esse reino? Vai ser na mesma medida em que ele não julga, não critica, em que ele assume a posição do nem eu te condeno, porque você não sabe o que eu também não sabia. Ele não condena mais ninguém, já aproximou na frequência do amor incondicional. Falar que Deus põe a mão, que Deus fogo devorador, que vai, ele está permitindo isso aqui na tua vida, então isso não existe. É a pessoa que está permitindo, então é Deus permitindo também, a pessoa que permite. Quem é Deus para falar que não? Eu que estou permitindo essa situação na minha vida, não é Deus. Quem é Deus para falar que não, se é uma coisa que você está querendo, né? Se eu sou parte de Deus, estou determinando que eu não vou conseguir. Não nos surpreendamos, pois, quando se nos revelar a grande verdade de que nossa consciência é todo-poderosa, é o único poder que atua nos nossos negócios, que controla e mantém nossa saúde, que nos dá a percepção e a orientação necessária ao nosso sucesso em todos os caminhos da vida. Vamos começar aqui, né? Que nos dá a orientação necessária ao sucesso em todos os caminhos da vida. Ah, mas eu não tenho sucesso. Tá, você está meditando? Qual é o grau de compreensão que você tem de Deus? Qual é o teu grau de comunhão? Né? Ah, não, mas não sei o quê. Como é que foi sua vida com seu pai e com sua mãe? Quantas mágoas tem? Quantos inimigos você já teve? De quem que você tem raiva? E o que a pessoa nem pensa. O que ela odeia nela mesma? Porque quando está projetando no outro, é um ódio que a gente tem da gente mesmo. Só que a gente projeta no outro. Mas na verdade a raiva e a frustração é contra o próprio indivíduo. Eu sou um desgraçado. Como é que eu não consegui? Como é que eu não consigo? Nossa, eu não estou valendo nada. Ele está se julgando, se condenando. Isso aí, na terapia, isso aí fica claro no discurso dos pacientes, né? Mas aí com toda a calma e tranquilidade, quando dá tempo e não corre antes, quando a pessoa está afim mesmo, porque muita gente que chega e que não sabe que o assunto é esse, tem que ir na mãe. Você começa com psicanálise tradicional, apesar de ver lá a plaquinha psicanálise da alma. Não, psicanálise, é psicanalista? Psicanálise tradicional, a gente vai explicar ego e self, já explica um assunto que a maioria dos terapeutas já não bate a real. Não, vai entender sobre ego e self, sabotagem, não sei o que, mas você não sai despejando conteúdo para a pessoa ter bagagem de termos psicanalíticos para ela fazer o que a psicanálise chama de elaboração mental, né? Você vai na mãe, você acolhe ela, escuta os problemas, escuta a frustração, dependendo dos ganchos que ela solta, você vai lá
ir na linha do tempo não é fazer nada mágico, é entrar na história de vida dela e buscar onde está uma mágoa, onde está um negocinho. Que a psicanálise tradicional ela é bem demorada e bem cara e de pouca eficácia. Então, usa-se a técnica psicanalítica para analisar o discurso do camarada e ver onde estão os nós da vida dele. Sim. Mas o resto é ir trazendo para uma compreensão onde ele avança em compreensão. Senão ele fica dependente do terapeuta ou desiste da terapia. Verdade. Saber onde estão as suas frustrações. As resistências, né? Indico para você, que já foi indicado muitas vezes aqui na aula, né? As palestras da Lúcia Helena Galvão, né? Como superar os limites internos, o poder da vontade, por que não realizamos nossos sonhos. Depois eu te mando umas coisas pela internet. Retornar no parágrafo, né? Não nos surpreendamos, pois, não nos surpreendamos, pois, ou seja, não fiquem surpresos, né, quando te revelarem isso, porque é isso que, quando a pessoa procura, é isso que vai ser revelado para ela. Quando se nos revelar a grande verdade de que nossa consciência é todo poderosa. Não queriam ser Deus, gente, aí ferrou, né? É todo poderosa e é o único poder que atua nos nossos negócios, que controla e mantém nossa saúde, que nos dá percepção e orientação necessárias ao nosso sucesso em todos os caminhos da vida. Então ela vai atuar nos negócios e vai manter a nossa saúde, vai dar percepção e orientação, na mesma medida em que a pessoa aplicar a palavra na vida dela com tudo e com todos, não julgar, não criticar, não manifestar sombra, aceitar a sombra do outro, entender que não tem inimigo, que o inimigo é interno, entender o que é ego e self. A mecânica quântica eu não gosto, mas eu entendi que tem eletromagnetismo, átomo, um negocinho roda, e aqui já é vida espiritual. Então aquela historinha que contaram em mundo espiritual em outro lugar, aqui é vida material, é mentira. Ah, já sei. Tem gente que entende rápido, tem gente que entende, tem gente que demora, e patina e sofre bastante, mas é a quantidade de crenças que ela tinha. Ela tem que, enquanto ela não larga a mão, ela não vai se abrir para entender. Ela entendeu, mas ela continua com as práticas anteriores. Como é que ela vai dar um salto, né, de consciência? Isso o espanta? Não é de admirar. Até agora acreditávamos, ou seja, todos, né, inclusive eu também, até um tempo atrás, até agora acreditávamos que houvesse algures um poder deífico, uma presença suprema, que se pudesse ser encontrada, nos ajudaria e até curaria nossos corpos de seus males. É como se a gente tivesse, as pessoas, eu também fazia isso, rezar para a oração chegar em algum lugar e em algum momento eu ser atendido. Eu penso nisso desde os 3 anos de idade. É lógico que eu tive várias frustrações, vários altos e baixos, e fui terrível também, né? Eu era intragável, né? Pessoa difícil, né? As coisas têm que ser do jeito da gente, todo mundo tem um pouco disso, mas quando que a gente vai estar a fim de perceber essas imperfeições, trabalhá-las e eliminá-las, né? Para a gente sentir harmonia. Porque enquanto eu estiver sentindo raiva e frustração e condenando os outros, ferrou. O último que a gente condena é a gente mesmo. A gente para de condenar o externo, aí sobra, aí a gente frita, como eu digo, né? Aí, putz, mas não é possível, eu que crio, cara, e agora? Uma vez, eu estava já bem avançado no estudo, mas ainda com bastante problema, e um colega falou assim para mim, mas o que você está querendo entender? Como assim, cara? Eu falei para a pessoa, né? Agora eu entendi que foi eu que criei tudo isso na minha vida, e você quer que eu não fique preocupado? Eu tenho que entender como que eu descrio isso, meu. Né? Então como é que eu ia? Eu tive que me psicanalizar com esse conhecimento para poder colocar isso em prática e eliminando as frustrações, as raivas, os comportamentos. Eu já tinha terminado o curso de psicanálise quando eu ouvi da minha mãe, mas nem formado em psicanálise sendo melhor o seu gênio? É lógico, a coisa não me convenceu, não serviu para nada. Serviu um conhecimento de base para poder explicar isso aqui com a parte emocional. Mas eu não sabia que estava no preparo, né? Tem uma palestra do Padre Fábio, chama Tempo do Preparo, e tem um vídeo motivacional bem interessante no YouTube também, Tempo do Preparo, né? Então, o tempo do preparo é a dificuldade que assola a nossa vida. Não desiste, segue em frente. Pode ser o revoltado, né? Eu costumo dizer que o revoltado é aquele que tem chance. O revoltado é aquele que, se ele for revoltado, ele vai encontrar a resposta. Porque o conformado, ele desiste. Ele deixa para lá, ele... Para de lutar.
Tudo entra também naquela frase até bíblica, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que desejar para o próximo boa harmonia, encontrar boa harmonia para mim. Né? Enquanto a gente não encontra um pouco de amor e harmonia pra gente não entende o que é amar o próximo. Isso, a gente até se esforça muito para amar o próximo, se esforça mesmo. A gente até deseja isso. Mas a gente não entende o quanto a gente projeta em cima da própria cabeça uma raiva em relação a gente, que foi uma coisa que plantaram na gente, fizeram a gente acreditar, e as mágoas da infância também, da adolescência, frustrações, coisas que não deram certo, fracasso, a gente se culpa. Enquanto não põe um fim nisso, um fim. Não tem como amar o próximo. Né? Por isso que a Bíblia fala Apocalipse, Revelação, fim dos tempos, acabou o tempo, não tem mais, acabou já, não tem mais, não existe tempo, é o agora. Porque as pessoas ficam presas nessa projeção passado e futuro e frustrações. Eu não vou passar para o próximo parágrafo não, porque ele é meio compridinho, vai entrar nele e vai precisar explicar mais, mas eu vou fechar a aula com uma explicaçãozinha que eu assisti um vídeo do Moji essa semana, e ele estava dizendo no vídeo, né? Deixa eu me recordar, que agora deu um branco aqui, que foi que ele disse mesmo no vídeo. Depois eu edito, corto essa parte, né? Mas eu vou lembrar o que ele tinha dito mesmo, que eu vi alguns dele essa semana. Hoje ele é meio assim, parece um Rastafari, mas não é, assim, entendeu? É meio um guru, tal. Ele disse que, caramba, o negócio me fugiu. Já aconteceu isso antes na aula, que eu falava frases lembrava algumas frases do Evangelho do Tomé. Tinha uma vez que eu queria lembrar dela umas 3 vezes e eu não lembrava, né? Uma delas é uma bem facinha, essa não tem como esquecer, é: os mortos não estão vivos e os vivos não morrerão, né? Porque a ação de Deus na vida do indivíduo é vida. Por isso que o Cristo disse: eu vim para que tenham vida em abundância. Então ele explicou aquilo, praticou, é para ter vida em abundância. Então os bens da vida, que são as coisas da acréscimo, que todo mundo quer primeiro, só vão vir como abundância se ele viver a abundância da alegria, a abundância da felicidade. Então eu não vou nem editar, cortar esse vazio de ter esquecido aquele outro negócio, porque talvez fosse para falar isso, né? E a frasinha que eu esquecia do Evangelho de Tomé, e eu gosto muito dela, é que aquele que, acho que eu falei no dia que você veio, né? Que aquele que procura, continue procurando. Sim. Até que encontre, né? Quando encontrar, ficará perturbado, porque esse negócio, mas sou eu que crio, nossa, não tem mais Deus lá fora, ferrou, fica perturbado, né? Eu causei tudo isso. Eu causei tudo isso, meu Deus, e Deus deixou. Ficará perturbado. Quando estiver perturbado, que ele vai passar esse período de catarse, ou deserto, ou compreensão, ou aumento da compreensão, ele vai ficar maravilhado, né? Então dominará tudo, que ele vai sair mandando nos outros, não, ele vai servir a Deus, ele vai amar ele, amar o próximo, e a vida dele vai ter harmonia. E o desdobramento das coisas de acréscimo aí é com relação à consciência de cada um. Sim. É muito personalizado, né? Entendi. Uma pergunta: a pessoa pode associar que nem uma crença com a mecânica quântica? Tudo que está tendo aqui no curso, tudo que eu ouvi, ela pode associar, seguir a sua crença com o que está sendo estudado, com o que está se encontrando dentro de si? Isso é bom para mim entender a crença realmente, ou eu tenho que parar naquilo que eu estou achando que tenho dúvida? Se eu tenho dúvida, porque já não está certo. Que assim, existem práticas, né, que cada religião ou cada esoterismo, misticismo é uma peça do quebra-cabeça. Sim. Certo? Então vamos tirar o misticismo e o esoterismo de lado, porque o pessoal que pratica isso, eles podem continuar praticando isso? Pode, não tem problema, mas não pode negar que tudo é formado de átomos, existe eletromagnetismo, que tudo é consciência, mecânica quântica, então tem que partir para estudar isso. Sim. Mas vamos falar do basicão, que é a maioria para religiões, né? Diversas religiões, segmentos cristãos, tem o católico, cristãos tem um monte, que é cristão não sei do que, não sei de que, não sei da onde, aí tem os católicos, e aí evangélico tem um monte. Pode. É a palavra, é a Bíblia, é a mesma coisa, só vai aumentar a compreensão, aumentar os exemplos. Já pensou um padre na igreja falando de neuroplasticidade, hormônio e meditação? Falando de foco nos negócios, você quer ganhar dinheiro, não está arrumando emprego,
Ah, vocês estão com problema em casa, problema de relacionamento, marido e mulher. Que beleza, mas como é que está essa palavra nessa casa aí, né? E falar aquilo para a igreja inteira escutar e deixar 2, 3, 4, 5, 6 pessoas levantar a mão e fazer pergunta? Muda o quê? Nada, vai continuar o católico sendo católico, explicando a Bíblia, o evangélico sendo evangélico e explicando a Bíblia, mesma coisa. Se fosse aplicado isso... Só que aí os religiosos que não conseguem praticar a palavra vai ficar com o olho deste tamanho, né? Sim. Nossa, e agora, né? Agora pratica! Né? Só vai melhorar a compreensão. Pode continuar? Pode. O Joel fala mesmo isso, né? Não precisa trocar a religião. Você já vai ter uma compreensão melhor do que dita, né? É porque se Deus é um só, Deus é um só. Se você tiver uma curiosidade de assistir a aula 24 e a aula 25, foi a edição especial debate, que uma pessoa fez umas críticas nos comentários do YouTube, falando que se o que eu explico for verdade, é como ir à lua de bicicleta. Porque ele acredita num Deus pessoal, num Deus que é um cara no universo e manda em tudo, você entendeu? Então ele veio, e é um cara esotérico que estuda, fez umas colocações. Então eu transformei a aula 24 e 25 num debate entre as minhas falas e a fala do interlocutor, né? Que eu chamo ele de interlocutor na aula, né? E o negocinho do Moji, eu não lembrei, mas eu vou assistir e fica para a próxima aula, para ver se eu lembro a frase que o Moji diz, que é muito interessante, né? De como o ser humano fica iludido criando o próprio problema. Não lembrei a frase, mas a pegada é essa. Beleza? Obrigado, boa noite.